Olá, querido irmão, querida irmã. Mais uma vez, continuamos aqui para continuarmos falando do assunto a história de missões no Brasil. E nós já estamos esse já é o quinto vídeo aula, né, exatamente só sobre a história de missões no Brasil. Os 5 primeiros vídeos nós falamos um pouco da história de missões dentro da história da igreja até a reforma. Aí então, a partir de 5 vídeos para trás, nós temos falado então sobre a história de missões especificamente no Brasil. Falamos da primeira tentativa com os huguenotes, a segunda com a Igreja Reformada Holandesa. Aí falamos então já no século XIX, é onde nós estamos agora, estamos no século XIX, quando entendeu, a coroa portuguesa veio parar no Brasil, né, e a abertura do comércio com outros países, isso facilitou a chegada então dos imigrantes, e aí facilitou a chegada do Evangelho de Fé Reformado. E aí falamos da primeira tentativa metodista no nosso vídeo aula passado, e hoje então, hoje, vamos chegar e vamos falar então da primeira igreja autóctone no Brasil. A primeira igreja autóctone no Brasil. E aí nós vamos orar ao Senhor e logo em seguida eu vou definir bem esse termo autóctone, para você entender o significado dessa palavrinha autóctone. Pai amado, continue falando conosco nesse vídeo aula e continue falando nos corações dos teus filhos, que cada um entenda o seu propósito, que nós possamos entender o propósito da tua igreja, é levar o teu nome, anunciar o teu nome, fazer o teu nome conhecido entre todos os povos da terra. Assim eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Bem, eu quero mais uma vez só retornar. Na aula passada, nós lemos no capítulo de número 10 de Romanos, o versículo de número 9 até o versículo de número 15, tá bom? Até o versículo de número 15. E o caminho do evangelho, eu gosto do versículo 13 em diante, do capítulo 10 de Romanos, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo que invocar. É lógico que esse invocar aqui não é só invocar no sentido de adorar, de reconhecer a Deus como soberano e a Jesus Cristo como o seu Messias, o Senhor e o Salvador. Então todo será salvo. Mas aí você tem o caminho desse processo. Qual é o caminho? Como, pois, invocarão aquele em quem não crer? Ou seja, tem gente que pode invocar, mas se ele não crê, ele não vai invocar. Por que ele não creu? E como crerão naquele de quem nada ouviram? De certa maneira, ele não creu porque não ouviu. Ele não ouviu. Tá? Eu me lembro que tem, nessa passagem aqui, eu me lembro que tem uma história de uma missão na década de 70, uma missão inglesa que ela trabalha, né, para a tradução da Bíblia para os povos não alcançados. E na Papua Nova Guiné, uma missionária trabalhou, eu não me lembro agora quantos anos, mas foi em torno de 12 anos na tradução. Isso demora muito. A tradução da Bíblia para um povo não alcançado demora em média de 12 a 18 anos, né? E ela trabalhou, não me lembro agora se foi 12 anos, quantos anos ela trabalhou naquela tribo. E um dia os mais novos foram aceitando a Cristo e tal, mas os mais antigos tinham muita resistência para aceitar Cristo, deixar a religião, digamos assim, a sua fé nos espíritos, né, para aceitar Cristo. Até que o pajé da tribo aceitou a Cristo, mas ele já estava cego. E uma vez, né, em uma reunião deles, né, ele falou então com ela: por que vocês demoraram tanto? Depois que ele já tinha aceitado a Cristo, já confessava a Jesus, já tinha reconhecido a Jesus como único Senhor e Salvador. E aí ele perguntou: por que vocês demoraram tanto para chegar aqui? Hoje eu já estou cego, não posso mais ver, não posso mais fazer muita coisa. Mas por que demoraram tanto? Essa foi a pergunta. Então, como crerão naquele de quem nada ouviram? Por que ainda estamos demorando tanto para a evangelização dos povos? Jesus está voltando e ele quer voltar o mais rápido possível para nos levar
para estarmos com Ele para sempre. Mas nos cabe à igreja, então, fazer o seu nome conhecido entre todos os povos da terra. E como ouvirão se não há quem pregue, não é? E como pregarão se não forem enviados? Então, é um processo, é um caminho, e é um caminho que envolve os povos que precisam ouvir. É um caminho que envolve a mim, que me sinto vocacionado para ir. Mas envolve também a igreja, que é quem descobre, quem identifica o vocacionado, quem investe no treinamento dele, quem envia ele para ser treinado, quem investe no treinamento, depois envia, ora e mantém ele lá no campo missionário financeiramente e em cobertura de oração. Então, é um processo, e esse processo, então, ele é, digamos assim, um processo único, unido, entendeu? O povo que precisa ouvir, e eu que me sinto vocacionado, e a igreja, então, que descobre que eu sou vocacionado, acredita em mim, e me prepara, e me envia, e me mantém em oração e em contribuição. Então, querido irmão, esse é uma tarefa, digamos assim, digamos que envolve a todos, principalmente a mim e a você como igreja, a nós líderes, pastores, tá bom? A igreja, você que serve a Cristo, você que nos vê e ouve através desses áudios, que serve a Cristo, que trabalha em uma igreja local, seja um promotor de missões, seja um promotor da evangelização de todos os povos, seja um missionário local também, levando o evangelho ao seu irmão, ao seu vizinho, seu amigo, seu parente, sua família, no colégio, no trabalho, aonde você está, seja um missionário também falando de Jesus, mas seja um missionário orando e seja um missionário também contribuindo para que os missionários estejam no campo. Então, envolve um todo. Glória a Deus. Bem, deixa eu voltar então, quando eu falo desse assunto, da consciência missionária da igreja, eu me empolgo, né? Glória a Deus. Bem, deixa eu voltar aqui e vamos então falar do congregacionalismo, como o evangelho chegou para ficar no Brasil e como o evangelho foi, então, digamos assim, fundado no Brasil. Como foi fundado no Brasil? Uma igreja autóctone. E aí, para a gente iniciar, vamos definir o que é autóctone. Vamos definir o que é autóctone. Autóctone, no sentido de igreja, é uma igreja em uma cultura para aquela cultura. Não é uma igreja de estrangeiros. É uma igreja que é fundada naquela cultura. Ou seja, os missionários vêm estrangeiros. Digamos, vai um missionário, a gente aqui do Brasil. Digamos, a gente vai para outro país, ou dentro do Brasil há uma etnia indígena, é uma outra nação. E a gente chega lá, a gente é estrangeiro para ele. Apesar de nascermos no mesmo país, mas para ele a gente é estrangeiro. Então a gente lá começa a anunciar Cristo, e aí as pessoas se convertem. E aí nós então pegamos aquela gente, discipulamos aquelas pessoas, ensinamos a palavra de Deus, batizamos ela, entendeu? E aí então, no meio daquela pessoa surgem líderes, né? Pessoas vocacionadas para liderança. Nós treinamos esses líderes. E agora esses líderes, depois de treinados, nós vamos durante um tempo ainda liderá-los, mas durante outro tempo nós vamos trabalhar no mesmo patamar, em pé de igualdade com eles. Depois, então, quando eles tiverem condições de assumir a liderança, o que o missionário faz? O missionário que é estrangeiro, ele transfere a liderança para aquela liderança local. Ele transfere a liderança daquela igreja para aquela liderança local. E aquele missionário ainda trabalha, às vezes, ali durante um tempo, ajudando, mas debaixo da autoridade daqueles líderes autóctones, naquela cultura, para aquela cultura. Aí então tem uma igreja fundada aí aquela igreja sobrevive, porque aqueles líderes agora têm condições de levar o evangelho a outros da mesma cultura. É muito mais fácil. Por isso a importância de uma igreja autóctone, uma igreja na cultura, em uma cultura
para aquela cultura. Somos nós, os missionários, quem temos que nos adaptar àquela cultura. Não é aquela cultura quem tem que se adaptar a nós. Eu não vou lá para mudar aquela cultura. Eu vou lá para levar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o nome de Jesus Cristo, anunciar Cristo. E o nome de Cristo, a Bíblia Sagrada, ela é uma supracultura. Está acima de toda e qualquer cultura humana. A Bíblia Sagrada é maior do que toda e qualquer cultura humana, porque a Bíblia Sagrada é Deus revelado ao homem. Deus se revela através da palavra dele. Então a Bíblia Sagrada, ela chega naquela cultura e ela então adiciona valores morais e espirituais àquela cultura. O que é ruim naquela cultura vai sendo aos poucos suprimido, né? Deixado para trás, mas o que é bom vai continuar. Entendeu? Então o missionário não vai lá levar a sua cultura, por exemplo, levar o seu tipo de alimentação para aquela cultura. Não. A alimentação daquela cultura é deles. São eles que comem daquela maneira, plantam, caçam, né? E dependendo do tipo de cultura. Então, veja bem, isso é uma igreja autóctone. É uma igreja em uma cultura para aquela cultura. Então, isso é muito importante. E foi aí que chegou, então, o congregacionalismo no Brasil. Mais especificamente, não o congregacionalismo, mas, de certa maneira, foi fundada, então, a igreja congregacional a partir de um casal de missionários da Igreja Escocesa Livre. Lembrando, a Igreja Escocesa Livre, na Escócia, é a Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana foi fundada na Escócia a partir do século, aliás, no século da Reforma, no século XVI, o século da Reforma, a partir da década de 60 do século XVI, 1560 e poucos, né? John Knox, que foi treinado boa parte por João Calvino, na Suíça. John Knox retorna para a Escócia e lá na Escócia funda a Igreja Escocesa Livre. Tá? Então a Igreja Escocesa Livre é a igreja presbiteriana. O presbiterianismo tem influência de Calvino, mas nasceu na Escócia sob a batuta então de Deus, lógico, sob a direção de Deus em primeiro lugar, mas sob a liderança então de um líder humano, então chamado John Knox. Então Robert Hyde Calley e Sarah Poulton Calley foram dois missionários que chegaram ao Brasil, mais específico ao Rio de Janeiro, no dia 10 de maio de 1855. Foram morar em Petrópolis enquanto aprendiam português. E iniciaram, então, em Petrópolis, uma escola bíblica para as crianças, com os filhos de americanos. Daí, então, a escola dominical, como eu falei, lembra que eu falei, né? A primeira escola dominical foi realizada pelos metodistas no Brasil, mas a escola bíblica que chegou para ficar no Brasil foi fundada dia 19 de agosto de 1855, com 5 crianças, né? Eles lecionaram inicialmente para americanos, mas logo quando eles começaram a falar o português, era a irmã Sara que liderava, e era uma classe de crianças, 5 crianças, né? Logo se agregaram também, então, as crianças dos brasileiros também, tá? E aí começou uma escola dominical, tá? Então eles chegaram no Rio de Janeiro no dia 10 de maio de 1855. Lembra na aula passada que eu falei da importância de Daniel Parris Kidder ter retornado para a América com o falecimento de sua esposa? Não sei se você lembra, mas veja bem. O que aconteceu? Chegando na América, Daniel Parris Kidder escreveu um material, né, falando da importância da evangelização no Brasil. Escreveu um livro, né? Falando então das suas viagens, né, que ele andou pelo Brasil e a necessidade da evangelização no Brasil. Ele escreveu esse material, tá bom? Um livro, na realidade, ele escreveu. E a Robert Calley, tá bom? Tinha sido missionário na Ilha da Madeira, em Portugal. Uma longa história, eu não vou falar sobre isso, porque faz parte da história de missões mundiais e nós não temos tempo aqui para falar disso. Mas ele foi missionário na Ilha da Madeira, em Portugal. E lá na Ilha da Madeira, ele foi expulso de lá. Lembrando, Robert Calley era médico, era escocês, presbiteriano. Tá? A irmã Sarah Calley, né, a sua segunda esposa, a primeira tinha falecido, a primeira esposa de Calley faleceu no campo missionário, faleceu na Síria, você veja, faleceu no Líbano,
né? A primeira esposa de Robert Calley, faleceu lá no Oriente Médio, no campo missionário. E ele casou com a irmã Sara, né? Ele era viúvo, casou com a irmã Sara, vieram para o Brasil. Mas Robert Calley e Sarah Calley estavam projetando ir para a China. Hudson Taylor tinha ido para a China em 1853, né? E os missionários estavam começando a querer ir para a China, principalmente para começar a trabalhar no interior da China, porque o litoral da China já era evangelizado, eles queriam ir para o interior. Hudson Taylor, por exemplo, em 1853, era contemporâneo de Robert Calley, foi o primeiro missionário a ir para o interior da China. Então, ele também tinha se programado com a missão dele para ir para a China, mais irmã Sara. Só que quando eles vieram nos Estados Unidos visitar uma família então de madeirense, lembrando, ele foi missionário na Ilha da Madeira, em Portugal, lá ele foi expulso, porque ele era missionário cristão. Muitos irmãos da Ilha da Madeira que haviam se convertido através dele também foram expulsos de Portugal por causa da perseguição ao cristianismo reformado em Portugal. Uma comunidade foi parar nos Estados Unidos, na Ilha da Madeira. E Robert Calley era amigo dessas pessoas, foi visitá-los. E lá em Portugal, Robert Calley, então, leu o material de Daniel Paris Kidder. Olha só, queridos, olha o que Deus faz. Ele conheceu o material que Daniel Paris Kidder, que viveu no Brasil de 1837 a 1840, né? Escreveu falando da necessidade da evangelização do Brasil. E ao ler aquele material, ele ficou apaixonado pelo Brasil, ele e a irmã Sara. Aí chegaram na Inglaterra e falaram, né, com os ingleses, né? Nós não vamos mais para a China, nós vamos agora para o Brasil. Inicialmente teve um probleminha com a missão, mas graças a Deus não teve muito problema, tá? E eles vieram para o Brasil. Aí eles chegaram em 1855, como eu falei, dia 10 de maio de 1855, subiram para Petrópolis, lembrando, Petrópolis era a cidade preferida do imperador, a capital era Rio de Janeiro, na cidade, mas o imperador constantemente subia para Petrópolis, né, porque Petrópolis é muito frio, quem é aí do Rio de Janeiro sabe disso, Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, né, Serra aí, entendeu? É muito frio. E sendo eles europeus, né, principalmente na época do calor, ele subiu, né, e então Robert Calley subiu para morar lá, foi aprender então o português, e lá fundaram a primeira escola dominical, e mais tarde então, logo depois eles desceram e fundaram no Rio de Janeiro a primeira igreja autóctone no Brasil. Olha a palavrinha aí. Fundaram na capital, no Rio de Janeiro. Se você for, aí você que é do Rio de Janeiro, se você for ali na rua Camerino, a rua Camerino tem um templo ali que é chamado Igreja Evangélica Fluminense. Aquele foi o primeiro templo de igreja reformada no Brasil, a primeira igreja autóctone do Brasil. Ela começou, lógico, não foi ali, mas ali foi o primeiro templo a ser construído ali na rua Camerino. Tá bom? Ali perto ali do cais, ali onde fica ali as escavações arqueológicas, né? Que ali era o porto, né? Na realidade antigo, o porto dos escravos ali pertinho. Você virou ali naquela pracinha onde tem ali, e aí você já entra na Camerino, quem vai para o lado da Rio Branco, da Presidente Vargas, e aí então ali nós temos a primeira igreja, o primeiro templo de igreja de fé reformada no Brasil. Isso é história pura, eu amo isso. História pura, tá bom? É a primeira igreja autóctone no Brasil, é a Igreja Evangélica Fluminense. Então, o Robert Calley no Brasil, ele entendia o princípio missionário, ele não fundou no Brasil uma igreja presbiteriana, ou seja, a igreja escocesa livre, não uma igreja de governo presbiterial, não, ele não fundou, tá bom? Ele fundou uma igreja e num sistema de governo congregacional. E é o sistema que ele entendeu melhor, entendeu que se adaptava melhor à cultura brasileira. Daí ele funda, então, essa igreja de governo congregacional ali, entendeu? No Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, chamada de Igreja Evangélica Fluminense. Não era igreja presbiteriana e nem igreja congregacional. Só mais tarde, já no século XX, por volta de 1913, a União de Igrejas fundada por Calley se reuniu para
para formar a União de Igrejas Evangélicas Independentes e poucos anos depois a União das Igrejas Evangélicas Congregacional do Brasil. Glória a Deus. Então, Calley fundou no Brasil, a gente diz que fundou a igreja congregacional por causa disso, mas ele fundou uma igreja autóctone no Brasil para a cultura brasileira, para brasileiros, considerando então, digamos assim, a cultura brasileira, a melhor adaptação do sistema de governo ao Brasil. E aí, Calley, então, ele e a sua esposa, eles passaram no Brasil 21 anos, retornaram então para a Escócia no dia 10 de julho de 1876. O legado do casal Calley no Brasil conseguiu implantar finalmente uma igreja autóctone no Brasil, e seu trabalho influenciou muitos outros missionários a virem para o Brasil. Lembrando, só para lembrar aqui, Calley foi médico de Dom Pedro II. Calley foi médico, ele era médico escocês. Chegou no Brasil, a Igreja Católica pressionou o governo, né, entendeu? Para eles não deixarem, então, Calley exercer a função de médico. Calley foi fazer uma revalidação, uma convalidação. Imagine, um médico escocês foi fazer uma convalidação no Brasil. Ele fez, suportou, entendeu? Fez a convalidação e ele chegou a ser médico do imperador Dom Pedro II. Deus exalta os humildes, Deus exalta. Deus quer te exaltar, te abençoar, te fortalecer. Deus quer te usar, Deus quer te usar. Você que está me vendo e me ouvindo através desse vídeo aula, você que se sente vocacionado para o trabalho missionário, se Deus te chamou para isso, creia que o Senhor é poderoso para te usar. E Deus vai abrir as portas e vai te levar onde você nem imagina que você iria. Deus te abençoe no nome de Jesus. Pai amado, nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos por mais essa aula. Rogamos que a tua bênção continue com os teus filhos para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Não esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, comente no nosso canal aquilo que você achou, aquilo que você não achou, lembrando sempre com respeito, né? Porque tem as pessoas, cada um tem as suas ideias, debata sobre os assuntos, tá? E Deus então estará te abençoando de maneira rica e poderosa. Amém. Deus abençoe a todos.